Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Acabou de sair o relatório do Tord, né? Fazia um bom tempo que já tinha saído relatórios desse fundo. A gente vai dar uma olhada, ver como é que está a situação atual. Inclusive, teve redução do valor patrimonial bem forte. Se você abrir o Status Invest, ele vai estar o valor desatualizado. Estava 12,75 patrimonial e caiu para R$ 6,60. Teve uma queda muito forte no patrimonial, ou seja, já voltou com notícias não tão boas. Mas, enfim, número de cotistas, 79 mil cotistas. Um patrimônio de 231 milhões de reais, né? Já feito digamos que essa reavaliação, esse novo valor atualizado ficaria então nessa ordem. Questão de distribuição, já há muito tempo sem distribuir dividendos. Aqui a gente tem a cota de mercado, inclusive a cota de mercado caiu, além do que a gente já veio lá no relatório, estava falando de 1,15, praticamente as mínimas, né, entre 14 e 1,15, entre 1,14 e 1,15. Vamos aqui nas novidades, né, a gente tem a volta do relatório gerencial, né, após um período de negociação e remarcação de ativos, ele continuará com essa publicação periódica, ok? Então, teremos aí mensalmente os relatórios do fundo. Ele vai falar das algumas operações onde o Tordesilhas investe, né? O CRI Solar das Águas segue adimplente, ok? Inclusive no portfólio de CRI é a única operação que está adimplente, e as outras estão em fase de reestruturação, não, melhor, foram reestruturadas já, mas 100% adimplente somente essa operação. Inclusive, tem até um ponto para a gente ver mais à frente lá na questão de alguns números, ok, a respeito dessa operação. O restante, o CRI Brasil Park, GPK, Hope e Van Road foram reestruturados com o detalhe do loteamento Goiás, que esse ainda está inadimplente, né? Está aguardando a resolução da negociação. E aqui conta esses CRIs que foram reestruturados, né? O GPK teve carência de principal e juros até julho de 2025. O Brasil Parks também teve carência de juros principal até 2025, né? Teve a questão da aprovação do waiver, né? Na questão da GPK também teve o aumento do duration da operação, né? Passando para julho de 2026, até porque teve essa questão da carência, né? E a operação foi estendida. No Crivan Holding teve também período de carência, pagamento de juros até janeiro de 2025. Além do mais, né, dessa questão dessa carência nessa operação da Van Holding, todo o caixa livre que o fundo tiver durante esse período de carência deverá ser utilizado para amortizar extraordinariamente o saldo devedor. No CRI Hop teve reperfilamento do FII, também concessão de carência de juros e amortização até dezembro desse ano, e amortização extraordinária dos CRIs no valor mensal de R$ 500 mil. Ele tem essa obrigação para estar mantendo mensalmente o CRI Hop. A gente vai já olhar essas operações listadas, ok? O fundo também aproveitou o período, né, e vendeu a totalidade do CRI da série subornada que ele tinha, né, um valor abaixo do que ele tinha na carteira, ok? Abaixo do valor marcado na carteira, tendo um impacto negativo no caso de R$ 1 milhão no caixa. O objetivo foi reduzir a exposição no risco de crédito, ok? Devido ao período de carência, né, da operação, e a venda gerou uma liquidez para investir, mas no caso ele teve esse prejuízo aí nessa venda. O Moto Hilton, né, uma das operações que ele tem lá no portfólio, como a gente vai dar uma olhada, teve alguns empecilhos na aprovação e desenvolvimento do projeto, né, que tiveram então a decisão de desmontar a estrutura inicial, né, e deixar somente com a STX, no caso, ficando aí com então 100% do projeto, né, era um empreendimento que era parceria com a STX, aí acabou que ficou somente com ela. E esse contrato para a STX ficar com esse 100% do projeto foi firmado em agosto de 2022, né, tinha um valor de 18,76 milhões de reais pela recompra da participação. No caso aí foram 29 parcelas, desses 18,7 foram pagos 3,86 milhões, ou seja, ainda tem maior parte, né, a grande parte ainda do valor não foi pago, né, algumas parcelas que estão atrasadas, e optou-se então, devido a esses atrasos, uma cobrança judicial. E o processo está em curso seguindo os trâmites legais. A questão dos apartamentos Vila Jardim, né, quem lembra, né, lá na listagem das operações tinha lá imóveis, né? E aí tem esse apartamento Vila Jardim, ainda hoje tem. No caso, ele está sendo finalizado, né? Recebeu a última venda dos 9 apartamentos, totalizando 1,1 milhões de reais. O custo foi 990 mil e deve ser concretizado agora em setembro. Quanto ao FII Serra Verde, teve o pedido de recuperação judicial. Depois esse plano de recuperação foi aprovado, então teve alongamento de prazo, diminuição de custo de endividamento atual da empresa, né? Aliados ao Recut. Recut é algumas reduções das dívidas, né? Alguns descontos dados nessas dívidas que eles têm, tá? E aí resultou no alívio da necessidade de caixa. Teve a questão das enchentes, né, como vocês sabem lá no Rio Grande do Sul, que isso impactou a questão turística na região e automaticamente impacta a recuperação da operação, né? É esperado, tem uma perspectiva de recuperação nesse segundo semestre de 2024, né? A gente segue acompanhando. Na questão de venda de ativos, ele vendeu Resort do Lago, Cauana Residência,
foi vendida pela Lantordesis, né, que é a empresa detida pelo fundo. No caso, 10% à vista e 24 parcelas mensais. A questão do circuito de compras, né, tem um RCAP 1810, o FOFIFI. Teve alguns pontos que ele destaca, né, que foi diretamente lá no empreendimento que foram feitos, né, como questão de assessoria de comunicação, canal de ouvidoria, né, substituição do sistema que atendia com mais eficiência a questão dos clientes, ok? Também a questão dos investidores, substituição da empresa de segurança, redução nos custos de despesas mensais, assim como também melhora na relação entre lojistas e boxistas, ok? Mas aí segue em portfólio, ok? Foi feito algumas, digamos, melhorias, como ele pontua, né? Ele vai até citar alguns números aqui que teve, né, de movimentação lá. Tem a questão do lote metro quadrado do FII, vai mostrar aqui os ativos que ele tem, né? Também tem loteamento interno. Ele liquidou aquela posição que ele tinha naquela operação lá, Semara, ok? Vai falar também sobre esse loteamento, não teve tanta movimentação aqui. Angato também, assim como Lakeside, o Porto Provença também não teve tanta coisa, ok? É mais a questão de prazo aí para finalizar a obra, né? O Lakeside aqui 2025, no segundo semestre, e o Provença aqui está em fase de estruturação para aprovação. E evento subsequente teve a questão da remarcação de valor patrimonial frente aos equities e Serra Verde, né? No caso foi 77% para os equities, 56% de Serra Verde. Então deu essa enxugada bem forte no valor patrimonial do fundo, né? Caindo aí para 6 e pouco, como a gente viu lá no começo do relatório, né? Os 6,60. A gente viu lá no status investe lá, comparando os valores que ele tinha anteriormente, deu uma queda bem considerável, tá? Imagine para quem entrou no IPO, né, a preocupação que fica com vendo o valor patrimonial do fundo ser drasticamente reduzido. Enfim, aqui a gente tem o regime caixa do fundo, a DRE, né? A gente vê aqui que praticamente foram despesas, né, de valor positivo. A gente só teve aqui R$ 8.000 em FIIs, né, que entrou positivo, o restante foi tudo negativo. Nasex teve um valor negativo de 298, ou seja, ele não teve resultado positivo, ele fechou o mês com um resultado de menos R$ 311 mil. E a gente vê aqui a reserva acumulada está em 17,7 milhões de reais negativos, ok? Então, não tem como distribuir com esses números, né? Até então, não tem tanto o que fazer com isso, beleza? Não tem, tá negativo o resultado do fundo. Rentabilidade, a gente vê aqui a questão dos dividendos, né? Olha só, tudo em branco, não teve. Performance do mercado secundário vem caindo, né? Conforme essa necessidade, né, do fundo se manter e não conseguir ter distribuição, né? Vem até aumentando, como a gente viu, o resultado negativo mês a mês, né? Se eu pegar aqui de janeiro, estava 16,9, agora já está na casa dos 17,3, agora 17,7, ou seja, está meio que piorando a questão, até porque está tendo número negativo e está sendo debitado da reserva lucro de caixa, né? Então essa reserva está ficando cada vez mais negativa, né? Pelo menos até então, né? Se a gente pegar comparando de janeiro para julho. Enfim, a situação do fundo ainda é bem difícil, bem complicada. Questão de performance, a cota do fundo vem caindo, a liquidez também vem caindo. A gente torce aí para que o fundo consiga se recuperar, né? A gente vai acompanhando aí os próximos relatórios, né? Aqui a gente tem questão de número da carteira, 39% são FIIs, 38% são CRIs, 20,8% são ex, né? Aqui por setor os principais hotelaria residencial, por estado 78% da carteira não está performando, 78,4%, enquanto apenas 21,6% está performando, né? E a gente vê essa questão do resultado negativo do fundo. Aqui a gente tem a questão da alocação na carteira de CRIs, taxa média de IPCA mais 12,23%, praticamente tudo é atrelado à inflação. A gente vê aqui as séries mais arriscadas, é justamente a que ele tem, né? Que são séries subordinadas, 87%. As mais seguras seriam as intermediárias, a mezanina, a mais arriscada, então, as subornadas. Por segmento, 95% é voltado para o crédito corporativo. Por LTV, 95% das operações não tem o LTV, não tem questão de LTV. Enfim, o LTV aí seria mais ou menos a questão da garantia diante do valor emprestado, né? Quer dizer, por exemplo, uma operação que tem 22% de LTV, de cada R$ 22 que ela pegou emprestado do fundo, né, ela tem R$ 100 de garantia, né? Caso ela tenha algum problema para entregar, para devolver, né, para pagar esses R$ 22, o fundo tem os R$ 100 lá para correr atrás para tentar recuperar esse crédito, né? E no caso aqui você vê, 95% das operações não tem a questão do LTV. No portfólio de crise a gente vê aqui em amarelo as operações que estão ou em waiver ou em renegociação. No caso, em período de carência, né? Já foi feita essa negociação. O loteamento Goiás aqui segue inadimplente e o Solar das Águas segue adimplente, ok? Somente o Solar das Águas segue e é justamente a operação que tem aqui um peso bem pequeno, é menos de 1%. E ainda é bom ficar de olho porque a razão PMT dessa operação Solar das Águas está apenas 26%, ou seja, do valor total para pagar essa operação, né? 100% pagaria essa operação, apenas
26% tá atualmente em caixa, né? Então é bom ficar de olho, talvez seja porque tá começando a receber os pagamentos no início do mês, alguma coisa desse tipo, tá? Questão de data, mas é um número bem pequeno, essa razão atual, beleza? Questão dos imóveis, ó, aqui tem os imóveis que eu vinha falando, né, ó, apartamento do Jardim, né, foi finalizado, então em breve provavelmente isso aqui vai sair, mas é um peso também bem pequeno do fundo, 0,07. Aqui os fundos que ele tem em portfólio, tem a questão do Serra Verde, XBXO, né, questão do Serra Verde, aí quando a gente fala na questão do valor patrimonial, a gente vê aqui a exposição do fundo 40% nessa carteira, a gente viu também a respeito do IC loteamento, né, o lote metro quadrado, aqui é o fundo da Levante, que ele tem em portfólio. Aqui a questão das equities que ele tem ainda em portfólio, tá? A gente viu também sobre isso, sobre a questão do Motobi Hilton, né? Que ele falou mais acima. E segue dessa forma, então, o fundo sem distribuição de rendimentos. Vamos aguardando os próximos passos, né? Fica essa questão da DRE, como a gente viu, a reserva lucro aí deu um aumentado se a gente pegar de janeiro para cá. E deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, participa do grupo Telegram, o link do grupo Telegram vai estar na descrição do vídeo, a gente tá sempre por lá, deixa aquele like, beleza? Participa aí e a gente se vê no próximo vídeo, valeu!